Vou trazer uma palavra hoje ao teu coração. Essa palavra está ardendo ao meu coração há uma semana. Eu fui ali mastigando. Eu quero trazer algo aqui ao teu coração. E que, por meio dessa palavra, o Senhor vem aí tratar ao teu coração, nos ensinar algumas coisas. Números capítulo 13, o verso 1. 13, versículo 1. Números capítulo 13, versículo 1. O tema dessa mensagem: o que leva uma pessoa a andar em círculo? O que faz ela não conseguir avançar? O que faz essa pessoa andar em círculo? Porque às vezes a vida da pessoa, ela tem sonho, e quando ela pensa em ter aquele sonho, dá aquela queda e começa do zero novamente. Números capítulo 13. Amém? Versículo 1, é o terceiro livro da Bíblia, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Em cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. O versículo 32, o versículo 32. Aí, que pensa, né? Glória a Deus. Que maravilha aí, ó. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A Bíblia Sagrada, tá certo. Irmãos, gigantes filhos de Anak, ali são os descendentes dos gigantes. Você vê, e éramos aos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Eles eram os ascendentes de Golias, gigante. A arqueologia chegou a achar cama que media mais de 4 metros de comprimento. Havia uns homens que eles tinham mais de 3 metros de altura. Golias, segundo estudiosos, ele tinha torno de 2,90 metros, de 3,20 metros. Então esses anaquins ou zipilins eram gigantes, habilidosos em guerra, morava em Canaã. Imagina, o Senhor ordena que Moisés a enviar, quer dizer, Deus ordena a Moisés, Deus fala com Moisés, e Moisés passa ao povo. Israel havia 12 tribos, então pegou um líder de cada tribo e enviou a espiar a terra. Irmãos, entre a saída do Egito, da escravidão, até a chegada na terra prometida, a porta da terra, dá torno de 700 quilômetros. Eles levaram 90 dias caminhando devagar, porque havia mulheres, havia bagagem, havia animais, havia idosos, crianças, mulheres gestantes, estava dando parto, dando à luz. A vida continuava. 3 meses após a saída do Egito, eles estavam onde? Na porta da terra prometida. Glória a Deus. O tema da mensagem é: por que algumas pessoas andam em círculo? Olha só. Aleluia a Deus. Em primeiro lugar, eles receberam uma missão clara e objetiva. Se você ler todo o capítulo, você vai entender. Qual foi a missão que eles receberam? Foi clara e objetiva: observar a terra. Se era uma terra boa ou ruim. Observar o povo daquela terra, as cidades, se eram fortificadas, se eram muradas, como que era, o solo, se era fértil, se era ruim, a flora, ou se havia florestas, a fauna,
se havia gado, se havia animais, e os frutos. E segundo, de fazer um relatório do que viram na terra. Então, qual era a missão dos 12? Observar a terra e relatar. Era isso que era para eles fazerem. Eu estava conversando hoje aqui com a futura diaconisa Daiane. Dizendo para ela que Deus, Ele manda as pessoas fazerem algo e a pessoa não faz só aquilo que Deus mandou falar. A pessoa ela traz a sua própria interpretação. Nós estávamos conversando sobre isso, aplicando sobre esse texto. Deus deu uma advertência para Balaão, falou assim: você só fala o que eu mandar você falar, não fala nada além. Aí Deus fala algo, nós queremos dar interpretação, e muitas vezes damos uma interpretação errada. Glória a Deus. Davi chegou para Natan e disse: Natan, veio no meu coração e eu quero construir um templo para Deus. Eu moro em casa de cedro e a casa de Deus ela é em tenda. Eu quero fazer uma casa linda, bonita, para honrar o nome de Deus. Natan pulou 3 metros de altura. Deus é contigo, vai nessa tua força, porque Deus é com o Senhor. Aí Natan anda quilômetros, está chegando em casa. Deus disse: Natan, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. O que você disse para Davi? Ah, Senhor, Davi falou tal. Volta lá, diga para ele que ele não vai construir a casa. O plano dele é bom, mas ele não vai ser o filho dele. Então às vezes o profeta, na empolgação, ele vai dizer algo, ele vai querer ajudar aquilo. Você entende? Então nós temos que o quê? Quando Deus fala com a gente, recebe uma missão clara e objetiva. Mas quando eles depararam com os gigantes, com as nações dentro daquela terra que foi uma promessa que Deus havia dado a Abraão, há 600 anos Deus havia dado aquela terra a Abraão, peregrina a terra, aonde você pisar é tua essa terra. E agora Deus tira a nação, e agora Deus fala: é de vocês, mas ela está habitada, tem gente lá. Quando eles deparam com aquela situação, quando depara com as guerras, nós temos um entendimento. Quando deparamos com as lutas, com as guerras, com as adversidades e os desafios, e o que teremos de enfrentar, o grande problema é nós focarmos a nossa visão no que vamos enfrentar. Esse é um erro. Porque nós temos que focar nossa visão naquilo que Deus prometeu e naquilo que Ele falou. A questão não é reconhecer a grandeza do inimigo, suas facetas, habilidades, sua força, a sua grandeza. O grande problema é nós colocarmos esses problemas, o inimigo ou as lutas acima de Deus e dizer assim: não é para mim isso, eu não vou conseguir, não vou não, para mim não dá. Aí a pessoa desiste e não luta. Então eles tinham que relatar, falar: olha, lá tem assim, assim, assim. Era isso, observar e relatar o que tinha lá. Mas o que quiser, eles olharam para aquela situação, falou: isso não é para nós, isso não é para nós. Então a questão não é você falar assim: puxa vida, fulano está doente, está com enfermidade tal, olha, fulano está com a crise no casamento, fulano está com a crise financeira. E não é para a pessoa olhar para aquela crise, ou para aquele problema, ou para aquele inimigo, para aquela que está enfrentando, mas ele tem que olhar para ele, focar em Deus. Fala: Senhor, o Senhor é um Deus que cuida dos seus. Eu não tenho força, mas o Senhor é forte para me ajudar a passar isso aí. Então a questão é essa. Não é você
Tipo assim, não posso falar, porque se eu falar, eu fico dentro. A questão não é essa. A questão é o seu foco, é aquilo que vai nutrir dentro de você. Em segundo lugar, eles entraram numa área perigosa e extremamente destruidora. Eles tiraram as suas próprias conclusões, desprezando assim todo o conselho de Deus. Irmãos, às vezes nós, sem perceber, desonramos a Deus, desprezamos o conselho de Deus quando nós focamos nos problemas e não damos crédito àquilo que Deus está falando. Vai, irmão, vai dar certo. Vai, irmão, você vai conseguir. Ah, não, isso não é para mim, não. Ah, não, para mim é difícil. Lá em Neemias 8, a Bíblia fala assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. A missão deles, a missão dos 12 espias, era observar a terra e relatar ao seu líder Moisés. Um líder que foi designado e levantado por Deus. Moisés era um líder, um pastor, um constituinte levantado por Deus para guiar uma nação. Então o que eles tinham que era só relatar o que eles observavam. A Bíblia diz em Provérbios que nós não devemos sermos sábios aos próprios olhos. O que é ser sábio aos próprios olhos? É tirar a nossa própria conclusão de um assunto sem o conselho de Deus. Um grande exemplo, meus irmãos, Davi, quando os amalequitas, antes de ele subir ao trono, Saul vivia no seu encalço e o perseguindo, e se ajuntaram 400 homens com ele, andavam junto, e junto às suas famílias. Eles viviam como nômades, de um lugar para outro. Eles viviam fugindo, porque o rei Saul queria destruir Davi. E um dia eles saíram para a guerra para ajudar um rei, e quando eles voltaram, os amalequitas haviam levado todas as suas famílias, suas esposas, filhos, tudo que tinha, e havia queimado todas as casas. Os homens entraram em desespero, Davi entrou em desespero, vê tudo, acabou tudo, meus filhos, minhas esposas, acabou tudo. E eles choram, e alguns homens querem apedrejar Davi, e naquele momento a reação automática, instintiva, era se levantar, montar no cavalo, pegar a espada e sair no encalço. Davi não fez isso. Davi parou, respirou, e ele foi buscar a Deus em oração. Senhor, o que eu faço? E veio a palavra de Deus dizendo: levanta, meu servo, porque eu vou entregar, já entreguei nas tuas mãos. Ele saiu com uma ordem de Deus. Ele não foi precipitado, nem sábio aos próprios olhos. Os espias, eles foram sábios aos próprios olhos, porque eles tiraram as conclusões por si próprios e desprezaram o conselho de Deus, aquilo que Deus havia prometido para eles. De espias, olha só, de príncipes e espias, eles mesmos se constituíram juízes. Por quê, pastor? Veja bem, às vezes, irmãos, nós mesmos nos constituímos juízes, porque agora eles condenam a terra. Eles condenam a terra por causa dos moradores e da dificuldade que teriam de enfrentar. E eles julgam o próprio Deus. Eles julgam o próprio Deus. É importante notar que às vezes nós pensamos assim: se Deus é tão poderoso, por que Ele não já me dá essa vitória? Se meu pai tem condição, minha mãe, por que já não me dá isso que eu quero? Se meu patrão é tão rico, por que ele não me dá um carro, uma casa, muda a minha história? E a gente às vezes pensamos isso.
Mas quando nós olhamos para a ótica de Deus, ele nos ensina um caminho, que esse caminho, ele vai nos dar crescimento, ele vai nos dar maturidade, ele vai nos dar experiência, e uma vitória certa. Quando pulamos essa batalha, aquilo que ganhamos nós vamos destruir, porque não sabemos dar o valor. Deus ensina o caminho, Ele junto conosco, Ele fala, eu vou dar vitória, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque Deus, Ele quer dar o que? Primeiro, o crescimento. Segundo, Ele vai dar para nós maturidade. Terceiro, experiência, e uma vitória digna e honrada, e você vai testemunhar, olha, o Deus que fez na minha vida, e eu cheguei até aqui, Deus operou junto comigo. Porque às vezes nós nos perguntamos, principalmente novo convertido, nós pensamos, às vezes nós filhos, nós pensamos, por que meu pai não faz isso, minha mãe? Mas tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Em terceiro lugar, eles recusaram entrar na terra e colocaram os obstáculos acima de Deus. Eles recusaram entrar na terra. Ver os problemas maiores e mais poderosos do que Deus é como pegar a rodovia da incredulidade. Quando nós vemos os problemas maiores, mais poderosos do que o nosso Deus, é como pegar uma rodovia da incredulidade. Nós estamos dizendo para Deus, eu não acredito no Senhor, eu não acredito que eu vou conseguir tomar posse dessa promessa, desse bem que o Senhor prometeu, e a pessoa não avança. A incredulidade, ela conduz a pessoa em uma série de abismos, e elas entraram. Os espias, a nação de Israel entrou em colapso. A incredulidade nos conduz a uma série de abismos e nos leva ao colapso, ou à falência, ou à destruição. A primeira ação dos espias foram difamar a terra. A primeira ação deles foram difamar. Aí eu procurei no dicionário o que significa a palavra difamar. Difamar significa afirmar e divulgar fatos que ofendem a reputação de alguém. Agora eu pergunto, quem prometeu a terra e quem guiou o povo até a terra? Deus. Agora, quando eles difamam a terra, quem eles estavam defamando? O caráter de Deus. O que é difamar? É levar as pessoas a desacreditar de alguém publicamente. É criar uma má fama para outra pessoa, prejudicando assim a reputação dessa. O Jader, ele é advogado, doutor, mas a difamação, ela é um crime pela lei penal brasileira, não é assim? Código 139? 135. Prisão de 3 meses a 1 ano e multa. Prisão de 3 meses, porque a difamação é um crime. Então, a primeira ação deles foi difamar. E eles estavam difamando de quem? Olha, Deus prometeu a terra, mas não é isso que ele falou, não. Ele falou aí uma terra, mas chegamos lá na cidade de São Murada, lá tem gente grande, forte, homens, guerreiros, não é para nós não. E eles examinaram, irmãos. Em segundo lugar, eles engrandeceram o inimigo de uma forma que colocaram o inimigo lá em cima e Deus lá embaixo. Terceiro, eles levaram toda uma nação, uma congregação, cerca de 3 milhões de pessoas a desanimar de um objetivo, de um sonho, de uma promessa. Eles levaram 3 milhões de pessoas, 10 homens, 10, porque 2, Josué e Caleb, eles foram
Eles creram, mas só que os 10 foram unânimes. Eles conseguiram levar uma nação, 3 milhões de pessoas, a desanimar de uma promessa. 4, eles se diminuíram. Perto deles, nós somos como um inseto, nós somos como um gafanhoto. Glória a Jesus. 5, eles murmuraram. Você sabe o que é murmurar? Desculpe, mulheres, me perdoem, mas as mulheres têm muito disso. É aquele negócio. É porque esse negócio não está como aqui. Aí o cara trabalhou o dia inteiro, o cara está dando assim, ó. É porque você colocar isso aqui, isso é murmurar. Infelizmente, desculpe, irmãs, mas nós homens também, a gente só faz uma coisa de cada vez, né? Se as mulheres também não falar, nós estamos perdidos. Mas vamos lá. Em 6º lugar, eles desejaram voltar ao Egito. Era melhor sermos escravos do que estar aqui e morrermos à espada. 7, eles se rebelaram contra Deus. A Bíblia fala que pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria e de idolatria. Olha só. Eles se rebelaram. O que é rebelião? Irmãos, rebelião. Pensa. Quando nós falamos em rebelião, a gente lembra do quê? Presídio. Os presos estão se rebelando contra o sistema prisional. Então eles fazem alguma coisa porque eles não concordam com o sistema governamental do presídio. Então rebelião é você não aceitar o sistema de uma liderança sobre você. Então eles não estavam aceitando a liderança de Deus, então eles se rebelaram contra o Senhor, o Altíssimo. É muito sério isso, a rebelião. 8º lugar, eles rejeitaram a liderança de Deus. Eles rejeitaram. Quem era a liderança de Deus? Era Moisés, Arão, homens que Deus preparou. Irmãos, Deus preparou o ministério de Moisés. O ministério dele, a preparação dele foi maior do que o tempo de serviço. Deus preparou Moisés 80 anos para 40 anos de trabalho. Primeiro Deus deixou ele 40 anos no Egito aprendendo a ciência, engenharia, sobre guerra. Preparou ele como príncipe, como governo, preparado para governar uma nação. Depois Deus leva ele para o deserto para ele cuidar de ovelha 40 anos. Tudo aquilo que ele tinha de orgulho, tudo aquilo que ele tinha de grandeza, Deus foi abaixando para chegar no limite de Deus, que chega a hora que Deus fala: Moisés é o homem mais manso da terra. Ele teve 80 anos de preparo. Agora uma liderança que foi preparada por Deus. Aí você vê uma liderança, aí você fala: pô, esse cara, esse pastor é chato, essa irmã é chata, essa obreira é chata. Mas quanto que Deus investiu preparando aquela pessoa para um trabalho? Quantos anos Deus investiu? Quantas batalhas, quantas experiências, quantos erros e acertos Deus preparando a sua liderança. Então eles rejeitaram a liderança de Deus. 9, eles buscaram a sua própria liderança e falavam assim: olha, vamos levantar alguém que nos lidere e nos leva de volta para o Egito. Vamos ser escravos de Faraó. 10, o conformismo era mais satisfatório do que lutar. Às vezes, irmãos, nós não queremos resolver um problema, porque se eu resolver o problema, eu vou criar um problema com aquela pessoa, então eu vou empurrar uma barriga. O conformismo era mais satisfatório do que lutar. O conformismo. E às vezes a pessoa fica se amargurando, a pessoa fica se definhando, vai ficando doente, porque ela não tem coragem de confrontar um problema, ela não tem coragem de sentar e conversar, olhar no olho e falar: vamos sentar para conversar, vamos resolver esse problema. Aí passa a noite mais noite. Um dia
um amigo meu da Igreja Batista. Muitos anos ele trabalhava no aconselhamento, e eles estavam trabalhando no aconselhamento com a família, com o irmão, e esse irmão não conversava com o outro. E quando essa situação chegou ao conhecimento deles, eles trataram aquela situação, era um discipulado, era um trabalho de aconselhamento, foi várias semanas trabalhando dentro, uma vez por semana, trabalhou pelo menos 3 meses. Por fim, conseguiram ali unir aquela desunião de 2 amigos, de 2 irmãos. Irmãos, eles ficaram 20 anos sem se falar. E ele disse: quantos sóis se pôs e vocês não reconciliaram? Porque a Bíblia fala assim: olha aqui, somente casal, você que é casado, olha aqui para mim, eu quero a atenção dos casados, todo casado, olha aqui para mim. Cadê? Fica de pé os casados, por favor. Fica de pé os casados. Eu quero a atenção de todos os casados. Os outros ouvem. Irmãos, a Bíblia fala: não se ponha o sol sobre a ira. Ou seja, você pega o sol e você coloca embaixo da sua ira, e você fica por cima. O que acontece? Quando há uma discussão entre casal, às vezes fica 1, 2, 3, 4 dias sem se falar. Isso é pecado. Você não pode dormir sem reconciliar. Se Jesus vir, você fica. Vocês que são solteiros, viúvos, vocês que estão aqui, você tiver inimizade com alguém, você tem que reconciliar com essa pessoa. Porque se você não reconciliar, se Jesus soar a trombeta hoje, buscar a igreja, você fica, você não vai. Se você for, então a Bíblia não é de Deus, porque Ele disse. Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Então, você não pode ficar um dia sem se reconciliar. O seu escureceu. Opa, esposa, eu falei que ela chateei, me perdoa. Não quer dizer aquilo não, mas você sabe que eu te amo. Resolveu para eu dar um abraço. Aí Satanás, que estava amarrando aquela vida, caiu por terra. O diabo pegou o rabo dele e foi embora, porque é o diabo que faz isso. A pessoa dá lugar no diabo. Aí a esposa dorme triste, o marido dorme triste. Aí acorda no outro dia, o filho fica triste, o diabo começa a entrar, tratar um, tratar outro, passa outro dia, passa outro dia. Dali uma semana ele está de boa de novo. Mas aquela semana o diabo já entrou e causou uma grande destruição nas finanças, no emocional, começou a criar traumas. Não permita isso. Não permita isso. A mãe brigou com o filho, ou discutiu com o filho: vai filho, vem aqui. Por que você disse com a mãe: vem aqui, você sabe que eu te amo. Eu não quero esse papo não, vem aqui. Pronto, acabou, irmãos. Tem que você vai ficar bicando, ficar 2, 3 dias, 1 mês sem falar? Não, nós somos crentes, somos. Pode sentar, por favor, querido. Nós somos crentes, irmãos. Fica, para com esse negócio de bicão aí, não funciona, irmão. Você vai ter prejuízo. Nós tínhamos uma loja em São Paulo. Chegou uma cliente. Ela comprava, sabe, chegou falar com a gente, ela trabalhava na prefeitura, trabalhava no sistema público. E ela falou assim: pastor, graças a Deus eu estou curado, mas eu adquiri um câncer. Mas o que aconteceu, senhora? E ela estava sorridente, irmão. Ela falou assim: eu trabalho na prefeitura, agora estou aposentado. Nós tínhamos amizade lá e tinha um amigo de 13 anos lá dentro. E ele falou assim: você tira um carro no seu nome para mim? Ela tirou no nome dela, ele pagou uma parcela e deixou o carro novinho para ela pagar todinho. Ela criou tanta raiva, tanta mágoa, tanta ira daquele homem, que ela adquiriu um câncer. E ela falou assim: nunca mais eu guardo raiva e ira de ninguém. A ira, irmãos, cuidado com a ira. A ira mata. Cuidado. Teve um homem que ele era tão irado. Esqueci o nome dele agora. Se alguém lembrar, fala para mim. Esposo de Abigail.
Nadal, o nome dele significa tolo. Era um homem iracundo. Aquele homem morreu de infarto em cima da mesa. Ele era um homem iracundo. Décimo primeiro, a mente de escravo ainda estava latente em seus corações. A mente de escravidão, irmãos, você é livre. Jesus já te libertou. Pastor, eu tenho alguns maus hábitos, eu tenho assim. Você pode trabalhar nisso. Mas o dia que você levantou a mão para Jesus, você foi liberto do poder do pecado. Hoje você é livre. Porque quem te libertou? O Senhor já te libertou. Aleluia, Deus. O dia que você levantou a mão para Jesus, Ele te libertou. Aleluia. Aleluia, Jesus. A influência que aqueles espias exerceram sobre a nação levaram-na a perecer. Todos nós exercemos algum tipo de influência. Por exemplo, a Isabel exerce influência sobre o Miguel. E o Miguel sobre a Isabel. Criança, mas tem uma influência. Todo mundo influencia alguém. Os pais têm o poder de influenciar os filhos. Um amigo influencia o outro. Um cônjuge influencia o outro. Mas se a influência ela não for algo puro, se a motivação não for limpa e pura, e por trás há algo obscuro, vai trazer uma destruição. Deus não está nesse negócio. A influência que eles trouxeram levaram 3 milhões de pessoas a perecer. Todos nós exercemos influência em alguém. Dependendo da influência, podemos levantar ou destruir. Pode ser cônjuge, filho, irmãos, amigo, vizinho. Ideias, palavras, filosofias, hábitos podem influenciar, principalmente filhos. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, não existe São Paulino, carioca, pernambucano, maranhense, gaúcho. Não existe isso. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa cultura agora não é dessa terra. A nossa cultura é uma cultura do céu. Porque agora nós vamos receber um novo ensinamento, uma nova forma de andar. E agora nós temos o quê? Que pegar tudo aquilo que nos destrói e abrir mão de tudo aquilo e começar a aprender a falar. Palavras. Você vê, irmãos, esses homens, com a palavra deles, conseguiram desmotivar uma nação inteira. Quando você olha a história de de Ruth, você vê Limeleque, Noemi, ele coloca de Malom o nome dos filhos dele. 2 filhos, um significava tristeza e o outro doentio. Morreram prematuramente. Parece coincidência, mas irmãos, toma cuidado nas palavras que saem da sua boca. Glória a Deus. Que você pode destruir. Aleluia. Você pode ter cuidado. Essa influência e a tendência à rebeldia levaram Israel a andar 40 anos em círculos. 3 meses eles estavam na porta da terra prometida, e chegaram aqui, e aqui está a terra prometida. Eles saíram do Egito. Um pouco aqui é o símbolo do Egito. E eles caminharam 3 meses, 3 milhões de pessoas, mulheres, grávidas, crianças, chegaram na porta, 90 dias, na porta da terra prometida. E agora eles entram num vício, aí que chega. O que faz eles andarem em círculo? A incredulidade, eles não creem em Deus. Aí que vem o vício? Aí quando ele chega na porta, aí a incredulidade vem, aí eles começam a andar em círculo. No deserto, 40 anos eles não conseguiram ir para frente. Por quê? Se você ler o texto, você vai perceber, eu enumerei aqui umas 4 coisas que eles falou. O povo que lá habita é poderoso.
Ele chegava na porta e virava: não, mas o povo lá é poderoso, não é para mim. Olha o que o impede de você chegar lá. As cidades são fortificadas. Lá tem gigantes, somos como um gafanhoto diante deles. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. A nossa opção é voltar ao Egito. É melhor sermos escravos. A mentalidade deles, irmãos, eles ficam andando em círculo, porque eles não creram que eles poderiam entrar e vencer. Eles não creram em Deus. O que te impede de você tomar posse da sua promessa? O que te impede? Qual o obstáculo que vem ao teu coração, que vem na tua mente, que te faz, que te leva à queda? De repente você está indo bem, de repente vem algo e te lança para o chão. Aconteceu com isso. E a pessoa hoje fala assim: ah, Israel, não acontece hoje comigo, com você, se nós não tomarmos cuidado. Nós estamos perto para tomar posse da promessa, aí vem um vício, vem um ataque na nossa mente: ah, isso não é para mim. Aí você começa a andar, aí você fala: puxa vida, eu caminhei até aqui bem, mas agora não consigo avançar mais, porque agora para você avançar, você vai ter que ter mais força, ter mais fé, você vai ter que lutar, você vai ter que ser perseverante. Mas é difícil, é muito difícil, eu não vou conseguir. E aquilo bloqueia, e bloquearam eles durante 40 anos, e eles ficaram andando em círculos. Eu vou trazer 3 lições rápidas e já vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Quem está compreendendo a mensagem? Glória a Deus. Aleluia. Precisamos entender pelo menos 3 lições importantes, e essas lições você tira da vida de Caleb. Primeiro, com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. Deixa eu repetir. Com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. Deus te dá algo. Giovanni casou, né? Um jovem, né? Gostoso, ainda nova, lua de mel, no loft, não é verdade? Mas aí agora, aluguel de casa, fazer compra, comprar roupa, sustentar a mulher, aguentar aqueles dias difíceis. Entendeu? Então o que acontece? Com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas, irmãos. Nós temos que aprender a lutar com os desafios que surgem diariamente em nossa vida. Nós temos que aprender a lidar com isso, adorando a Deus. Segundo, os obstáculos devem ser encarados de frente, ultrapassando mediante total confiança no Senhor. Os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança no Senhor. Os obstáculos você tem que encarar de frente. Quando um esportista ele está competindo, somente aquelas corridas, tem alguns obstáculos, ele não pode dar a volta, ele tem que passar por cima, senão ele é desclassificado. Quando surge um obstáculo, Deus quer te ensinar alguma coisa naquele obstáculo. Você não pode pular o obstáculo. Eu falei que do pastor Kate Phillips, um pastor americano, ele disse o seguinte: quando as pessoas recebem uma promessa, por exemplo, olha, irmã, Deus é contigo, olha, você vai conseguir, olha, o Senhor é teu pastor, você é fiel, aleluia, glória a Deus. Aí quando fala, ó, vai na casa do Joaquim pedir perdão para ele. Ah não, isso aí não. Isso aí não. Quando é obediência, a pessoa pula fora. Quando é promessa, ela mergulha. Ah, eu quero. Mas quando vem a obediência, ah não, é difícil. Vou ter que fazer isso. Eu vou ter que perdoar, vou ter que renunciar. Eu vou ter que abraçar aquela irmã. Não gosto dela. Aí Deus fala, ela é minha filha também, como tu és. Qual o céu que tu vais? Não é assim? Verdade.
Os obstáculos devem ser encarados de frente. Guarde isso. Os obstáculos devem... Primeiro é o seguinte: que nas bênçãos que Deus vai nos dar, virão dificuldade. E essas dificuldades vão ser vencidas. Você vai vencer. Segundo, os obstáculos devem ser encarados de frente, mediante total confiança no Senhor. Você vai colocar Deus na frente e encarar as dificuldades de frente, não pular etapa. Terceiro, a vitória do crente não é uma possibilidade, é uma certeza. Pode não ocorrer na hora e nem da maneira como imaginamos, mas ao longo do tempo, se permanecemos crentes em Deus, concluiremos que Ele nos deu forças e nos fez vencer. Glória a Deus. A vitória do crente não é uma possibilidade, é uma certeza. Mas ela não vai ocorrer na hora, de maneira como imaginamos, mas ao longo do tempo nós vamos permanecer. Jesus falou: Pedro, o que eu faço agora vocês não vão entender, mas com o tempo vai ficar claro na mente de vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga assim: tudo posso aquele que me fortalece. Irmãos, eu quero fechar essa mensagem. Abre lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Me ajuda a encontrar esse versículo aí. Tudo posso aquele que me fortalece. Alguém encontrou? Tá bom, já encontrei. Vamos lá. Coloca aí, Israel. Consegue colocar? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. 11. Não digo isso como por necessidade. Vamos lá, aqui começa agora a feijoada, uma comida forte, né? Uma lasanha, comida forte, né? Um arroz com feijão, salada, aquele bico acebolado, ó. Isso aqui que sustenta. O filé dessa mensagem é essa, ó. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O 12. Sem estar abatido. Você já aprendeu a ser abatido? Já aprendeu isso? É que é Paulo falando. Eu sei estar abatido. Sei também ter abundância. Sabe quando você está cheio, com dinheiro cheio de dinheiro, comendo em restaurante, o armário cheio, a geladeira cheia, carro bom, casa boa? Ele tinha muito. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, a ter muito, como a ter na fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Aleluia. Você está entendendo? Agora vamos lá. Aí ele conclui no 13. Aí você só lê isso aqui e você acha: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas ele posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele vai me fortalecer na hora que eu tenho muito dinheiro, que eu não vou deixar o dinheiro entrar no meu coração, desprezar os outros e achar que eu sou melhor. Quando eu não estiver passando fome, necessidade, Ele vai me fortalecer, que eu vou entender que tem um tempo que Deus suprir a minha necessidade. Está entendendo, irmãos? Glória a Deus. Vai chegar um tempo que eu vou estar abatido, mas eu vou estar ali na presença dEle. Eu vou estar chorando aos pés dEle. Vai ter um tempo que eu vou estar doente, mas eu vou estar na presença dEle. Eu vou saber lidar com os problemas.
Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que Deus quer gerar? Ele quer gerar em você e em mim crescimento, maturidade, experiência e uma vitória com muito sabor. Uma vitória que você não esquece. Eu quero de novo isso. E quando vem a luta, você fala: Senhor, pode mandar, eu vou enfrentar, porque eu sei o que tem para vir. A vitória que tem é gostosa, é saborosa. Você pode ficar de pé, aplaudir o Senhor? Aleluia, Deus. Abençoa, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Irmão, sai daqui hoje com fé. Não esqueça dessa mensagem. Viva ela. Você que está passando luta, você que está passando dificuldade, aí você fala: pastor, eu estou numa situação, como que eu faço para me levantar? Se levante hoje. Fala: Senhor, esse aqui. Entrega o teu coração para Ele, entrega a tua vida, confia nele, acredite nele. Se Ele falou, o problema dos espias da nação de Israel, que não acreditavam em Deus, aí você fala assim: eu acredito em Deus. Vamos adorar Ele? Adore Ele agora. Enquanto o conjunto está louvando, se adora a Deus junto com o conjunto. Eu preciso ser. Aleluia. A minha glória é você, porque conheço a ti. E que te digo a eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E com
oração. Desde quando começou o culto, eu quero fazer essa oração. Eu quero orar pela família. Eu queria que a família ficasse junto nessa oração. Junte aí a família, em nome de Jesus. Junte aí. É um momento que você pode dizer que você ama, que essa pessoa é importante para você. Isso é um momento. Está tudo junto aí a família. Junto aqui, irmãos. Será a nossa família. Aleluia. Cadê o Israel? Você junta com alguém aí, Israel? Está junto aí com o Jair. O diácono Jair. A Pinha está aqui tocando. Nós somos família. Senhor, a família é uma instituição que o Senhor instituiu. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a família, Pai. Pai. É verdade. O Senhor já abençoou. Aquilo que Deus já abençoou, Ele já abençoou. Recebe saúde, recebe prosperidade, recebe libertação, recebe o seu milagre nesta noite, recebe a unção do Espírito Santo. Pai, leva a tua igreja em paz e em segurança, guardando e livrando do mal. Deixa eu dizer algo forte aqui. A família, quando eu pedi Deus abençoe a família, fala: filho, eu já abençoei a família, eu já decretei desde o início da criação, porque a família é bênção de Deus. E o Senhor falou, o Senhor me levou lá em Balaão, porque Balaão ele foi pago para amaldiçoar a família de Deus, sabe? O povo dele. Só que ele não conseguiu, porque Deus já havia determinado abençoar. Mas sabe o que ele fez? Presta atenção aqui. Presta bem atenção aqui. Ele colocou tropeços no caminho de Israel. Ele ensinou Balaque a colocar laços, para que ele falou assim: se eles pecarem contra Deus, eles perdem a bênção. Então eles levaram a nação de Israel a pecar, colocaram laço. Aí Deus falou assim: o diabo, ele coloca laço na família para amaldiçoar. Aleluia, Deus. O Senhor lançou por terra aqui a obra de Satanás, porque a vitória é sua. A vitória é sua. Você pode aplaudir o Senhor em voz? Glória a Deus, aleluia. Nossas mãos assim. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde hoje para sempre. Todos digam amém.